Mas esse que disse que todo aquele que vier a mim jamais o lançarei fora, deixou grandes promessas para nós, e pelo qual, diante dessas promessas, nós estamos não apenas o exaltando, mas também confiantes de que tudo que ele escreveu para nós será realizado. E eu queria compartilhar e quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem colocado em meu coração durante este projeto, esse plano, esse propósito de vivermos a Cristo Jesus. Eu queria convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 em diante, porque aqui fala-nos de uma viva esperança, uma esperança pela qual nós temos de um dia encontrarmos aquele que já nos salvou. Quando eu digo já nos salvou, é baseado no que a Bíblia descreve para as nossas vidas. E o que a Bíblia descreve para as nossas vidas? Se você pegar Romanos capítulo 8, versículo 1, você vai ver que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para nós não existe mais condenação, se estamos com Cristo Jesus. E o mesmo versículo diz, aqueles que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos a certeza de que nós não apenas fomos salvos, mas estamos sendo guiados pelo Espírito que em nós habita. E este Espírito nos dá tudo aquilo que é necessário, porque a própria palavra de Deus, através de Cristo Jesus, a palavra viva, ele diz que seria o Espírito que nos guiaria a toda a verdade, pelo qual nós o conhecemos, sendo a verdade plena de Deus, que nos conduziria a entendermos a palavra de Deus, pois o mesmo Espírito é o que está iluminando o nosso entendimento diante de revelações dadas por Deus, pelas quais foram escritas por homens inspirados por Deus, para que sejamos iluminados pelo Espírito para compreender a palavra do Senhor. E essa esperança, ela está baseada também na palavra de Deus. E Pedro escreve justamente sobre essa questão de estarmos com Cristo, vivendo a esperança, com a certeza de que o nosso nome, por estar escrito no livro da vida, já temos um lugar reservado para cada um de nós. Então Pedro começa dizendo no versículo 3, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Senhor, abrimos a Tua palavra e agora pedimos para que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco da forma com que já está falando, através dos cânticos, através do início desse culto a Deus, da introdução pelo qual nós viemos adorá-lo, Senhor, e o Senhor já está falando conosco, Pai. Por favor, continua, porque nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, e que guardemos tudo aquilo que ouvimos, ó Pai, da Tua parte, através da Tua palavra, e com a ajuda desse mesmo Espírito, possamos guardar em nosso coração para sermos transformados por ela, Pai. Porque Tu és Deus de transformação, Tu és Deus de novidade de vida, Tu és Deus que faz de nós, ó Deus, novas criaturas, e
cada dia se faz coisas novas, ó Pai, para que possamos desfrutar da Tua graça. Por favor, em nome de Jesus, nós oramos gratos, ó Deus, pelas respostas que o Senhor tem para as nossas vidas e com tudo que o Senhor tem para realizar ainda em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Esperança de salvação, algo que nós já temos e pelo qual aguardamos em Cristo Jesus. Viver uma vida de adoração ao Senhor é porque nós sabemos que aquele que nos alcançou tem feito de nós verdadeiros adoradores. E Pedro então começa a louvar ao Senhor, dizendo algo pelo qual todo aquele que conhece a graça, que conhece o Senhor, entende o que é dar graças ao Senhor. Primeiramente, ele entra dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele dá o endereço do porquê estamos vivendo com alegria essa esperança real que temos de estarmos com o Pai. Ele diz: segundo a sua grande misericórdia. A Bíblia descreve o nosso Deus como sendo misericordioso, que a sua misericórdia, ela se renova para conosco todas as manhãs. A Bíblia descreve esse novo Deus pelo qual trouxe para nós uma nova vida, por qual ele nos gera de novo para uma viva esperança, onde nós não tínhamos esperança ou em quem agarrar para podermos viver uma vida que temos cheios de desafios. Então Pedro ele traz primeiramente dando graças a esse Deus por algo que nos alcançou de uma forma milagrosa. Eu tenho o costume de dizer que o maior milagre de Deus, e eu creio que todos vão concordar comigo, é a conversão genuína de uma vida. Porque a conversão não compete ao homem, mas compete ao agir do Espírito e uma resposta clara do nosso coração àquilo que ele faz, que é convencermos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E quando nós entendemos a mensagem do Espírito, nós começamos a dar o primeiro passo de entender também a nossa situação. Antes nós não glorificávamos a Deus da forma com que Ele nos ensina e como devemos glorificá-lo. A Bíblia diz que não há sequer um homem justo na face da terra. Se hoje nós somos justos, é porque existe um sangue de alguém que é descrito na palavra como sendo justo e justificador daquele que nele tem fé, Jesus Cristo. E Deus olha para nós, mas Ele olha para nós com o sangue de Jesus sobre nós, que nos justifica de todo o pecado. Por isso nós somos justos aos olhos de Deus, porque existe o sangue daquele que nos justificou perante os olhos do Senhor. Então ele começa dizendo, mas tudo isso porque Deus quis e Deus quer, como Paulo escreve para Timóteo, dizendo de que Deus quer que todos os homens sejam salvos. O amor de Deus sendo derramado na vida de todos. E aqueles que o compreendem, começam a entender as coisas espirituais, porque em Cristo nós somos tirados de um lugar descrito como sendo trevas e vamos transportados para uma maravilhosa luz, pelo qual nós começamos a enxergar as coisas espirituais de uma forma diferente. Porque o homem, quando entende as coisas espirituais, é aquele que verdadeiramente conheceu o que Deus quer fazer de nós, entendendo de que a imagem que tínhamos perdido de Deus está sendo recuperada através da palavra em nossas vidas. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, que nós estamos sendo transformados de glória em glória, a mesma imagem de Cristo Jesus, que morreu sem pecado. É uma caminhada pelo qual, na esperança que temos de um dia reencontrá-lo, não mais para vê-lo vindo para sofrer, mas vindo para buscar aqueles que lhe pertencem. A vitória que ele alcançou naquela cruz foi para que nós pudéssemos caminhar com uma viva esperança, porque ele diz isso no versículo 4. Ele diz, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós.
Uma esperança pela qual Paulo fala em Filipenses 3:20. Quem pode ler para nós aí rapidamente na sua palavra? Eu creio que é Filipenses 3:20. Vou até abrir aqui para conferir, né? Senão a gente dá a palavra, mas não dá o endereço. Pois a nossa pátria está no Ou é esse mesmo. onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Olha só. E o versículo seguinte, não precisa fechar a Bíblia não. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si a todas as coisas. Veja, meus irmãos, o que Pedro escreve dizendo que é uma herança e é uma herança incontaminável, incorruptível e que não pode murchar, guardada nos céus. Aqui Paulo diz: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ele diz que transformará o nosso corpo abatido, o corpo cansado, o corpo barrigudinho, como me chamaram ontem, mas tudo transformado no corpo glorioso de Cristo Jesus. Essa é a esperança de muitos, né, hoje. Sabemos para onde estamos indo, porque Cristo alcançou essa vitória para nós naquela cruz e nos deu essa esperança para vivermos, como Pedro descreve, como Paulo descreveu. Nós estamos andando sabendo para onde nós estamos indo, porque nós já estamos com o nosso passaporte carimbado e jamais será vencido. É o passaporte da entrada para uma pátria que ele descreve assim: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo glorioso, né? Nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, o corpo de Cristo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Irmãos, isso aqui é para nós darmos aleluia e glória a Deus mesmo, porque é uma viva esperança. Nós sabemos, como Jesus diz, que ele não era desse mundo, nós também não somos mais desse mundo. Mas, pastor, por que estamos aqui? Porque ele diz que nós realizaríamos a grande obra de apresentarmos a palavra de Deus para outros alcançarem esse lugar. Um lugar dado gratuitamente por Cristo Jesus, pelo qual nós estamos ouvindo a palavra, pelo qual nós agora estamos diante dela e estamos vivendo uma herança incorruptível, incontaminável. Eu não sei explicar, não sei dizer como é o céu, mas podemos dizer que se o nosso Deus é grande, as bênçãos que nós obteremos lá também será grande. Não quero trocar Deus pelas bênçãos que Ele tem reservado, porque nós servimos a Deus não por aquilo que Ele faz ou dá, né? Nós servimos por aquilo que Ele é. Ele tem grandes heranças para nós, galardões. Temos algo da parte do Senhor que nos alegra, mas não porque Ele está nos dando, é porque nós sabemos quem Ele é e que fez com que sejamos participantes dessa realidade. Deus é grande, irmãos, e Ele fala aqui agora para nós de que tudo isso é mediante a fé. Uma fé pela qual nós precisamos exercer, porque ele diz que mediante a fé, no versículo 5, estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Uma fé sobrenatural. Por que eu digo que a fé é sobrenatural? Porque a palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 2, diz que nós estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, mas nós precisamos prosseguir olhando para Jesus Cristo, pelo qual é descrito como sendo autor e consumador de nossa fé. Ah, mas pastor, existe uma fé natural? Claro. Quantos que estão aí adorando ídolos? Quantos que estão fazendo coisas para colocarem a sua fé? Essa é a fé que o homem produz. Todos têm uma fé,
Mas a fé sobrenatural é aquela que entende o caminho que Deus proporcionou para chegarmos até Ele. É aquele que entende que quando nós entendemos a mensagem de Cristo, nós entendemos e a confessamos, porque com a boca nós confessamos como nosso Salvador e com o coração nós cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós então entregamos o nosso coração para Deus, pelo qual agora Cristo mora, e esta fé ela se torna uma fé sobrenatural, pois Ele é o autor da fé. Ele é pelo qual agora nos ensina a exercermos, e aqui nós exercemos, porque ele diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Por isso que a salvação é pela fé, e não pelas obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das obras para que ninguém... Já pensou se você se salvasse? Talvez você seria mais salvo do que eu, por realizar mais coisas. Mas a Bíblia diz, é a fé em Cristo, que não faz acepção de pessoas. Apenas traz uma mensagem para que todos nós possamos entendê-la, e entendendo a mensagem possamos aceitá-la, e aceitando essa mensagem, Deus vai operar na vida de todos para que nós possamos nos aperfeiçoarmos e cooperando, vemos realmente Deus intervindo na vida da igreja, intervindo com aquilo que Ele proporciona na vida de todos, porque com essa fé sendo exercida no Senhor, todos nós seremos parte desse corpo de Cristo, pelo qual nós, unidos no mesmo propósito, realizaremos o maior propósito de Deus, que já nos alcançou, mas através de nossas vidas para outras vidas, que é proclamar o Evangelho, que é apresentar essa esperança pela qual nós vivemos, porque aqui está dizendo que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Hoje, eu estava comentando isso, não lembro agora com quem, mas ontem eu estava conversando, dizendo, é impossível alguém dizer que não está ouvindo de Jesus hoje. Redes sociais, toda a programação que você encontra tem algo que fala do Evangelho hoje. Bíblia online, eu recebo toda noite, 9 horas da noite, já até marquei, 9 horas da noite, porção da Bíblia. Então todos hoje estão tendo a oportunidade de ouvir falar de alguém que foi escrito desde Gênesis a Apocalipse, para que o homem possa compreender que Deus está disposto a salvar a todos e a mensagem está sendo passada para todos, de uma forma natural e sobrenatural. Aqui Pedro descreve, mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação. Mediante a fé, você entender que nesse mundo nós estamos para viver muitas tribulações, mas que Ele mesmo permite e pede para nós termos o quê? Bom ânimo. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e eu venci para dar a vitória a vocês. Mas eu venci para mostrar que dentro dessa vitória existem processos também. E às vezes os processos são dolorosos, são duros. E às vezes não compreendemos o processo de Deus. Mas dentro desse processo Ele faz para que cresçamos, possamos ser desenvolvidos e até mesmo mostrar a nossa dependência de Deus. Porque os processos que são os mais dolorosos mostram que você não é ninguém. E você vai então em busca daquele que pode restaurar, que pode fazer de nós alguém que através, e Paulo falou sobre isso, que quando ele era fraco, que ele se tornava forte, porque ele estava na presença de Cristo, pelo qual ele diz, olha, eu tenho Cristo na minha vida, então se o viver é Cristo, para mim o morrer agora seria lucro. Ele teve aflições, ele foi encarcerado, foi perseguido, foi até rejeitado no momento da sua conversão por aqueles que eram religiosos, né? E quando ouviram de Paulo a sua conversão, mas quem é esse? Não é o que nos perseguia? Não é o que nos matava? Não é o que consentia em matar os que eram de Cristo?
1 de Coríntios, ele teve pessoas que estavam lutando contra o apostolado dele. Mas ele veio em nome de Cristo e teve na autoridade de Cristo uma mensagem de mostrar de que o homem, quando ele entende quem ele é e Cristo, quem Cristo é e o que fez, é claro que as tribulações também nos servem para aumentar a nossa fé e a nossa confiança. Pedro traz uma viva esperança mediante uma fé e mediante também aquilo que estaria para se revelar, mas também mostrando que nós podemos viver uma vida de alegria em momentos de tribulações. Eu tenho um texto, Filipenses 4:7, se não me falha a memória, está aqui também, vamos lá, sem fugir do livro de Pedro. Veja no versículo 6 e 7, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Ele começa dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Aqui já começa uma parte muito difícil do nosso coração, né? Que tudo nos inquieta, principalmente quando vem contrário à nossa vida. É a ansiedade, que já foi pregada aqui sobre a ansiedade, faz parte, né, do ceto do pecado, né? O pecado trouxe tudo isso. Mas aqui está dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Aqui nos ensina uma verdade. Quando a gente vê um mundo contra nós, vemos pessoas contra nós, vemos situações contrárias a nós, Deus diz: não fique inquieto. Em Salmo, se não me falha a memória, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações. E aqui a orientação é dentro de momentos pelos quais ele diz: alegrai-vos diante de situações complicadíssimas, porque ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em quem? Em Cristo Jesus. Nós temos uma esperança, mas os processos que Deus usa para vivermos ainda essa esperança, também estamos sendo incluídos em situações pelas quais Deus permite para nos lapidarmos, para mostrar em quem confiamos, para mostrar a quem depositamos realmente a nossa fé. Por isso ele está dizendo aqui, para que nós possamos nos alegrar, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Uma vez me perguntaram: pastor, ser tentado já é, você está pecando? Eu falei: não, você já está respondendo com a sua própria pergunta. Ser tentado é uma coisa, mas você pode rejeitar a tentação e não pecar. Porque se você é tentado, mas dá ouvidos à tentação e peca, aí sim você gerou uma separação diante de Deus, o pecado, quando feito deliberadamente. Agora, se você é tentado, mas você combate, ouve a palavra, ou rejeita, ou se afasta, você está sendo tentado, mas você obteve vitória, porque você não caiu em pecado. Tem muita gente que pensa que porque está sendo tentado, já está sendo separado de Deus. Não. A Bíblia diz que esse momento, contristados por várias tentações, são momentos que Deus permite para mostrar quem somos e a quem confiamos também. É uma realidade de todos nós. Quem aqui não é tentado diariamente? Todos nós. Né, irmão meu? Diariamente. Todos nós. Vivemos num mundo em que, se o mundo não nos tenta, nós temos um inimigo espiritual. Se não é ele, o nosso eu mesmo. Muitas vezes. Que faz você pensar contrário, faz você criar sofismas. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque já foi pregado sobre isso aqui. Mas é algo para nós meditarmos. Porque a nossa luta é, né, e até Russell Shedd escreve um livro muito bom para vocês lerem sobre, né, a carne, o mundo e o diabo. As três áreas em que levam-nos a refletir que a nossa tentação está dentro de nós, está no mundo e também está no mundo espiritual através do diabo. Aqui está dizendo, sendo
necessário. Se Deus diz, é necessário vocês passarem por algumas provas, então nós vamos passar. Mas é um momento de estarmos confiantes, porque ele diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, no versículo 7, do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé. Nós somos provados, irmãos. Quando eu falo provação, eu lembro sempre de Abraão, quando ele teve o seu filho Isaque. Deus também o provou. Como? Pedindo Isaque, o filho da promessa, como alguém que seria oferecido como um sacrifício diante de Deus. Mas por que pedir para Abraão um filho que demorou tanto tempo, depois de velho dá, e depois que ele começa a crescer, pede para oferecê-lo a ele? Porque muitas vezes tem coisas em nossas vidas pelas quais nós mais amamos, que nos impede de adorarmos a Deus da forma com que ele pede. Por isso Deus pegou Abraão e falou, agora eu vou testar esse homem. Vou pegar aquilo que ele tanto esperava, agora dou tanto tempo, depois de velho viu o milagre, mas eu vou tirar para ver o que ele vai fazer. E às vezes Deus nos prova naquilo que nós mais amamos nesse mundo, para ver se realmente nós confiamos no Senhor. Então eu tenho uma lição de prova da vossa fé, é com relação a Abraão, em relação aos espias, quando viram a bênção de Deus, as terras, 12 espias estiveram na terra prometida, viram as bênçãos, os frutos, e voltaram com um relatório, onde todos voltaram, mas quando viram as bênçãos e Moisés pede um relatório, 10 olharam e falaram, olha, realmente a terra, ela dá muitos frutos, mas lá tem gigantes e nós somos diante deles iguais a gafanhotos, insetos pequenos. Foi uma prova. A igreja, ela anda diante de muitas provas, irmãos. A igreja anda diante de muitas provas. Eu poderia perguntar para vocês aqui, quais são as provas que a igreja passa para poder realmente olhar para Deus e dizer, Deus fará? A maior delas é a própria pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, o que nós esperamos como resultados? Estou fazendo a pergunta, pode mandar a resposta. Transformação. Oi? Transformação. Transformação. De quê? De vida, de atitudes, pensamentos, sentimentos. A gente espera que Deus, pela sua graça, misericórdia, alcance alguém para que haja essa transformação. Nós não pregamos apenas por pregar. Nós pregamos com o intuito de entender que aquilo que fez um efeito na nossa vida pode também surtir efeito na vida das pessoas. E se nós somos transformados, e se nós estamos hoje entendendo e compreendendo um pouco de Deus, porque nós nunca vamos entender Deus por completo, mas um pouco de Deus já nos completa inteiramente, nós vamos entender que quando nós pregamos, é que muitas vezes a gente prega e não vê o resultado, a gente já sai o quê? Cabisbaixo. A gente perde o que Paulo descreve, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A gente perde a direção do Evangelho pelo qual Paulo descreve, nós pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É porque muitas vezes nós achamos que nós que pregamos é que vamos dar também resultados. Os resultados de uma genuína conversão sempre compete ao Espírito Santo. Deus dirige pregar o Evangelho, mas quem convence e quem converte é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai fazer com que sejamos, moldados à imagem de Cristo. Prego com a convicção de que o que está sendo falado vai gerar uma nova vida. Pois nós ouvimos o Evangelho, nós cremos, e Paulo diz, criei por isso falei, então nós cremos também, falamos, pregamos,
a tempo e a fora de tempo. Porque os tempos são maus e nós estamos vivendo um momento pelo qual Deus está provando a igreja. A igreja está vendo movimentos contrários. Hoje tem uma nova lei que vai nos proibir de pregar o evangelho, irmãos. No Brasil já estão, se for aprovado. Os irmãos já devem ter lido essa nova lei que está surgindo. Qual que é? Quem que falou aí? Em português? Aqui também já estão falando. No Brasil já tem, eu esqueci o nome dessa. Ontem eu li e acabei. Agora é difícil, né? Tem Misoginia. textos bíblicos que vai se referir à mulher e o papel da mulher, e aí pelos direitos novos da nova. Todo mundo tem o direito hoje de achar que o que você fala foi contra ele e você vai ser preso sem... É inafiançável. Obrigado, meu irmão, que hoje eu suei para falar essa palavra, né? Mas inafiançável. Se você falar algo contra uma pessoa que ela não está de acordo e ela falar, você me ofendeu, e ela te entregar, você entra numa situação indelicada. Mas por que isso? Estão tentando fazer com que a igreja pare de pregar o evangelho. A perseguição começa pelas leis humanas. E a Bíblia descreve que as leis estão sendo alteradas. Aquilo que a Bíblia descreve como sendo leis, como verdades absolutas, estão sendo aos poucos tirados. Por exemplo, antigamente nós só aceitávamos o casamento entre homem e mulher. Hoje as leis já estão permitindo outros relacionamentos. A adoção só por casais, entre homem e mulher. Hoje já nós estamos vendo a lei permitindo a adoção por casais. Quer dizer, tudo está sendo passado de uma forma bem sutil, e o que nós temos como base bíblica, até mesmo para a relação de família, sendo alterado. As leis de Deus estão sendo alteradas por homens que são, governantes, e estão alterando leis que são absolutas para, porque Deus colocou para ser uma regra diante da humanidade. E estamos vendo essa luta. Só que nós vamos ser provados. Porque dentro dessa provação, Deus vai ver aqueles que, no versículo 8 diz, ao qual não havendo visto, amais. No qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Não quero entrar em questão teológica, mas imagine a igreja sendo perseguida, sendo impedida de pregar o evangelho. Você com vontade de pregar e não podendo falar, porque se você falar, você pode ser preso. Estão e vão tentar nos calar. Estamos vivendo os últimos tempos. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. A Bíblia diz que por amor, por multiplicar o amor de muitos há de se esfriar. A Bíblia diz que nós temos que orar e vigiar. Os tempos serão difíceis. Seremos provados. Seremos provados. A nossa esperança está nos céus, mas nós ainda estamos neste mundo. E quando estivermos aqui, a Bíblia descreve que nós temos, então, algo para ser passado, porque nós temos a vitória, nós temos a esperança, nós temos provações, mas aqui está dizendo, olha, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Pedro fala sobre isso, capítulo 4, versículo 13. 12 e 13, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13.
que diz aí? É 1 de Pedro, irmãos, não é Provérbios não. 1 de Pedro 4, 12 e 13. Por favor, alguém lê para nós. Amados, estranheis Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-nos como de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e resultado. Aleluia. Veja, a Bíblia diz, e Pedro fala: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Deus está revelando tudo em sua palavra acerca do que a igreja há de passar. Então nada é estranho. Eu tinha falado para minha esposa ontem que as pessoas ficam preocupadas com o que está acontecendo no mundo. Guerras, guerras, mas não era para estarmos preocupados. É para nós estarmos mais na presença de Deus, orando, clamando ao Senhor, porque essas coisas têm que acontecer. A Bíblia diz que vai acontecer. E por que então ficarmos negando, olhando para uma situação que você sabe que a Bíblia diz vai ser assim nos finais dos tempos, e a gente fica preocupado? A nossa oração não é ficar tentando, falar para Deus melhorar o mundo, é para dizer: Senhor, alcance mais vidas, porque a sua vinda está mais próxima. São sinais para a igreja estar se despertando. São sinais para a igreja estar se melhorando na sua forma, no seu requisito de adorar a Deus e de evangelizar o povo, que é necessário realmente ver mais vidas conhecendo a Cristo Jesus. Cumprir o papel de uma verdadeira igreja. De levar, porque aqui está dizendo: ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes o quê? Participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo, versículo 14, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é o quê? Glorificado. A igreja precisa ver esse reavivamento, mas quando eu falo reavivamento, não é de multidões, é da nossa própria vida, reavivar-se na presença do Senhor, para que aí as multidões venham a chegar a conhecer esse Cristo, para que nós possamos ter uma vida, como Pedro está dizendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Não está falando que nós não somos salvos, está falando aquele fim que nós já temos como certeza, a nossa pátria, a volta de Cristo, o lugar onde estaremos, o lugar onde estamos apresentando para as pessoas, pelo qual Jesus, antes de passar pelo sofrimento, ele diz: vou ao meu Pai, voltarei ao meu Pai, mas olha, eu vou rogar ao meu Pai para que envie um outro ajudador, o Espírito Santo. Ele estará em vós, porque vocês vão ficar sem a minha pessoa, mas vão dar prosseguimento à obra que eu estou e realizei. Por isso que o início do ministério de Jesus não foi já pregar, foi escolher 12 homens, que para escolher precisou passar uma noite em oração, para pregar um impetuoso, um outro mais calmo. 12 homens que viviam entre eles ali dando trabalho. Eles: calma, não é assim entre vós, calma, vocês vão ser a luz desse mundo, vocês serão o sal, e estão aí quebrando a cabeça, calma. A Bíblia diz, irmãos, que nessa esperança que nós temos é para nós nos alegrarmos. A Bíblia diz para nós nos alegrarmos a todo momento. Paulo diz: alegrai-vos sempre. Outra vez te digo: alegrai-vos sempre no Senhor. A Bíblia diz: vocês verão a minha glória, verão a minha glória no meio de situações pelos quais aquele que crê,
Vocês verão o reavivamento, mas um reavivamento dado pela palavra, pelo Espírito, pelo compromisso, pela disposição, pela maneira com que nós estamos entendendo que a nossa fé que nos ajudou a sermos salvos, porque Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mas essa mesma fé que nos salvou faz você compreender que também Deus tem grandes obras que de antemão Ele nos preparou para ser realizadas. Como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia pelo qual nós olhamos para Cristo e reconhecemos o seu sacrifício. Reconhecemos que se nós estamos hoje entendendo mais acerca do Pai, acerca do Filho, acerca do reino de Deus, é porque um dia Ele morreu naquela cruz. Se entregou por nós para tomar o nosso lugar e ressuscitou para nos dar a viva esperança de que nele nós estamos o quê? Salvos, com uma pátria garantida, com o nosso nome escrito no livro da vida, e enquanto não estamos lá, vivemos a realidade aqui, mas experimentando o melhor de Deus em nós e através de nós para outras vidas. Viver a esperança da salvação é você entender, sou salvo, sei para onde estou, mas ainda tenho algo para ser concretizado, porque dentro do propósito de Deus, nós somos chamados de vivermos como luz e sal neste mundo. Deus quer nos salvar. Deus está nos santificando diariamente. Deus, Ele não nos deixou abandonado, como foi cantado aqui no último cântico. Muitos desistem, claro que desistem. O que fez desistirem dessa caminhada, só Deus é a pessoa para saber. Mas se são convertidos, voltarão. Se são aqueles que andam apenas ouvindo, como já foi pregado aqui também, João 6,63, lá em diante, que fala, Jesus, quando ele viu que a multidão só o seguia por milagres, mas quando ele parou a multidão e começa a trazer uma mensagem mais dura, a multidão toda o abandona. E Jesus não deixou os discípulos também sem dar uma resposta. E vós também quereis me deixar? Até que Pedro toma a palavra e diz: para quem iremos, Senhor? Só Tu tens a palavra da vida. Deus às vezes nos pergunta também: e para quem iremos se nós perdemos a palavra da vida? Jesus é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus morreu para que nós lembremos que a ceia será celebrada até a sua volta. Algo que nós precisamos celebrar em nome de Jesus.